Olá pessoal, tudo bem? Vamos retomar então a nossa matéria. Duas informações importantes, tá? Primeira, o bonezinho na cabeça significa que eu realizei um procedimento aqui, tá? E não é possível eu pentear o cabelo. Então, para ele não ficar todo esparramado, a gente botou um bonezinho aqui. É só essa semana e em breve já irei tirá-lo, tá bom? Então, o registro é esse. Tá? O segundo ponto importante para passar aí para vocês é que esta matéria, conforme eu mencionei para vocês na semana anterior, ela não é matéria da nossa avaliação agora do próximo bimestre. Ela ficará para o bimestre seguinte, ok? Então vamos lá? Vamos falar então de sanção penal ou teoria da sanção penal, como queiram. Observação também relevante quanto a esse tema. A partir de agora, pessoal, tudo que analisarmos na parte geral do Código Penal relacionado à sanção penal é para que possamos entender a partir do ano que vem as regras gerais impostas ao preceito secundário do tipo legal. Então imagine lá que o ano que vem vocês vão iniciar o estudo de vocês a respeito do crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal. Pela teoria do crime, que nós acabamos de analisar na semana anterior, todas aquelas regras gerais que nós lá analisamos, elas serão utilizadas para que vocês possam entender na parte especial do Código Penal do ano que vem a descrição do crime de homicídio. Então, tudo aquilo que nós analisamos até agora, para vocês entenderem lá o matar alguém. Ou no furto, artigo 155 do Código Penal, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Então, a teoria do crime, ela está voltada, a teoria do crime aqui da parte geral do Código Penal, ela está voltada para a aplicação como extensão ao preceito primário do tipo legal da parte especial. Tranquilo? Na teoria da sanção penal, ou seja, a nossa matéria de agora para frente, ela não tem mais nenhum vínculo com o preceito primário do tipo legal. Agora, nós vamos entender as regras gerais que serão aplicadas ao preceito secundário do tipo penal ou ao preceito sancionador. Agora, a nossa análise aqui é para que possamos entender o que significa, a hora que você olha no preceito secundário, o legislador vem lá e coloca pena. O que é pena? Quais são as espécies de penas existentes? Por que pena? Há diferença entre pena e medida de segurança? Aí na sequência o legislador vai lá e coloca pena, reclusão. Em alguns tipos legais, vocês vão encontrar pena, detenção. Em algumas leis específicas, como por exemplo a Lei de Contravenções Penais, vocês vão encontrar prisão simples. Qual a diferença entre reclusão, detenção e prisão simples? É isso que nós vamos analisar. Por que há, para a execução da pena, o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto? Aí o legislador vai lá e segue, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Por que o legislador colocou de 6 a 20 e você já viu uma condenação a 4? Ou por que o legislador colocou de 6 a 20 e você já viu uma condenação a 30? Para esse mesmo crime de homicídio. Ou de 40, ou de 50 anos. Por que o legislador coloca de 6 a 20 no homicídio simples e às vezes ela pode ficar aquém do mínimo ou além do máximo? Na sequência, em alguns tipos penais, o legislador vem lá e coloca uma vírgula e lá a seguinte ele coloca e multa. O que é multa? Como que se aplica essa multa? Como que se aplica a pena? Todos esses dados nós vamos entendê-los a partir de agora através da teoria da sanção penal. O Código Penal, a partir do artigo 32, nos dá as regras gerais para que possamos entender
o preceito secundário impostos nas normas penais incriminadoras da parte especial do Código Penal ou de legislações extravagantes. Tranquila essa observação? Então nós vamos avançar agora nesse sentido, para que possamos entender essas regras gerais impostas no preceito secundário do tipo penal, que está lá na parte especial do Código Penal ou em leis extravagantes. Feita essa observação, vamos seguir então analisando primeiro aquela questão introdutória de sanção penal, para só depois a gente começar a analisar item por item dentro desta teoria sancionatória que vamos iniciar os estudos a partir de agora. Então, primeira coisa, ou primeira informação, o que é uma sanção penal? Veja que eu não estou falando de pena, eu estou falando de sanção. Sanção penal. O que significa sanção penal? A sanção penal, pessoal, é o meio pelo qual o Estado pune alguém que viola uma norma penal. Então, a sanção, a denominação sanção penal, ela está relacionada ao gênero. Sanção penal pode ser das espécies penas, ou das espécies medidas de segurança, ou das espécies medidas socioeducativas. Então veja, a sanção penal é um meio, é um instrumento que o Estado se utiliza para punir aquele indivíduo que viola uma norma penal. E as espécies de sanção penal que são distintas. E aí é que gera para as pessoas leigas juridicamente alguma confusão. Porque para os leigos juridicamente, punição é só pena. Quando na verdade, punição é sanção penal. Tá? A pena é uma fração da sanção. A pena é uma espécie da sanção. Tá? Então, sanção penal é o gênero, e desta sanção penal surgem as espécies. Penas, elas são aplicadas para aquele indivíduo, aquela pessoa que pratica um injusto penal, ou seja, um fato típico e ilícito, e sobre este agente recai culpabilidade. Portanto, ele praticou um fato típico, ilícito e culpável, que nós acabamos de estudar agora há pouco na teoria do crime. Este indivíduo, por ter 18 ou mais anos de idade e recair sobre ele culpabilidade, ou seja, ele é imputável, ele tem potencial consciência de ilicitude e naquela situação em que ele estava, exigia-se dele um comportamento diverso àquele que ele praticou. Portanto, há culpabilidade. Então, ele praticou um injusto penal, o fato é típico e ilícito, e recai sobre esse indivíduo culpabilidade. Vai ser imposto a ele uma sanção penal. De qual espécie? Pena. Só para esse impõe-se a pena. E depois nós vamos estudar o que é pena. Nós vamos ver que a pena pode ser privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa, cumulada ou alternada. Então, vamos analisar isso mais adiante. Se o indivíduo tem 18 ou mais anos de idade, ele pratica um injusto penal, ou seja, um fato típico e ilícito. Porém, este indivíduo que praticou este injusto penal, ele não é culpável, não recai culpabilidade sobre ele. Agora, esse indivíduo é inimputável. Logo, se ele for inimputável pela doença mental ou pelo retardo mental, e ficar demonstrado que a doença mental ou o retardo mental, sistema biopsicológico, eliminou completamente a capacidade de entender e de autodeterminar-se ou de autodeterminar-se, agora este indivíduo, apesar dele ficar isento de pena, que é uma espécie de sanção penal, ainda assim ele será punido, ainda assim ele será sancionado. Mas qual vai ser a sanção imposta a esse indivíduo? Agora a sanção imposta a ele é da espécie medida de segurança.
Mas é uma sanção? É uma forma de sanção. Ela tem uma outra característica diferente da pena em decorrência da condição do indivíduo que praticou o injusto penal. Ele é portador de uma doença mental. Ele não pode receber o mesmo tratamento da pessoa que não é portadora de doença mental. Ele não tem capacidade de compreensão, o outro tem capacidade de compreensão. Mas ambos praticaram um injusto penal. O legislador diz, ambos serão sancionados. Ambos receberão uma sanção penal. Um recebe uma sanção da espécie pena, por compreender o que faz. O outro recebe uma sanção penal da espécie medida de segurança, por não compreender o que é certo, o que é errado, ou não se autodeterminar dentro deste certo ou errado. Tranquilo? Mas isso não significa que não há sanção penal. É que as formas de sancionar são diferentes uma das outras. São as espécies. Então, a sanção é o gênero, as espécies pena ou então medida de segurança. Para aí? Não para. Nós ainda temos como sanção penal a espécie medida socioeducativa. Mas essa não nos interessa aqui no Código Penal. Por quê? Porque nós estamos estudando a parte geral do Código Penal. E a medida socioeducativa é sanção penal imposta pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ok? Então, é um tema à parte, é uma lei uma lei extravagante, portanto, fora aqui da parte geral do Código Penal. Então, só para vocês entenderem quais são as espécies de sanção penal, tá? Mas nós vamos nos restringir agora, na parte geral do Código Penal, sobre penas e medidas de segurança. Medida socioeducativa está numa lei extravagante que não é tema do nosso estudo nesse momento. Então, veja, se uma pessoa menor de 18 anos, portanto, sistema biológico, tá? O legislador a presume sem capacidade de compreensão e, portanto, inimputável. Falamos disso. Se o menor de 18 anos, então 12 anos até 18 anos incompleto, ou seja, véspera de completar 18 anos. Neste período dos 12 até a véspera de completar 18 anos, este indivíduo, este adolescente, ele é considerado inimputável. E se ele, nesta condição, praticar um injusto penal, praticar um fato típico e ilícito, nós já estudamos isso, não recai sobre ele também a culpabilidade. Se não recai culpabilidade, o legislador diz, é isento de pena, então não pode impor pena. Mas pode impor medida de segurança? Não pode impor medida de segurança, porque ele não é portador de doença mental. Lembra-se do que eu disse? Do sistema biológico, ele sabe às vezes até o que está fazendo. É que o legislador não exige esse questionamento. O legislador presume que ele não tem esta capacidade de compreensão, ainda que ele tenha. Portanto, ele não é considerado inimputável, por doença mental. Ele é considerado inimputável por ser menor de idade, pela sua menoridade, sistema biológico. Ele pratica o injusto penal, fato típico e ilícito? Pratica da mesma forma, não muda nada. Só recebe o nome lá de ato infracional. Qual a sanção penal que vai ser imposta a este menor de idade que praticou o injusto penal? Vai ser imposta uma sanção penal denominada medida socioeducativa. Portanto, ela vem imposta lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vai de uma advertência até uma internação. Verificam vocês que dos 12 anos de idade até a morte, qualquer pessoa pode ser sancionada se praticar um injusto penal. Não importa se ela é menor, não importa se ela é maior, e se maior, não importa se imputável ou inimputável. Qualquer uma dessas situações, o Código Penal lhe impõe sanção penal. Portanto, aquela informação ou aquela frase famosa que vocês já ouviram, o menor não pratica crime, é mentira. O menor não é punido, é mentira.
tá? É que há a visão de que punição é pena, restringindo ainda a tal da pena à prisão. Tá? Essa é a noção que todos têm, quando na verdade não funciona dessa maneira. Tá? Qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, seja maior, seja menor, seja uma pessoa normal, seja uma pessoa doente mental, tá? Qualquer uma dessas pessoas, se praticar um injusto penal, fato típico ilícito, serão sancionadas. As formas de sanção é que o legislador as distingue, as separa. Tá? Para alguns penas, para outros medidas de segurança, para outros medidas socioeducativas. Então veja que o Código Penal, ele nos dá o mesmo critério, ou um critério muito parecido com aquele que é utilizado no âmbito familiar. É a mesma situação. Só que é óbvio que o direito penal não poderia, assim como no âmbito familiar, deixar sem indicar previamente quais são as normas, quais são as condutas que você tem que obedecer e quais são as penalidades. Por isso que lá na parte especial do Código Penal e nas leis extravagantes, o legislador coloca quais são essas normas. Ele diz, olha, não pode fazer isso, não pode fazer, ou pelo menos ele descreve o que a sociedade não admite. Então ele descreve homicídio, descreve a participação em suicídio, descreve aborto, lesão corporal, furto, roubo, estelionato, estupro e por aí afora. Ele vai indicando quais são. É como se ele dissesse, olha, para você não alegar que não conhece, está escrito aqui o que você não deveria fazer convivendo em sociedade. E aí, da mesma maneira, o legislador precisa dizer, olha, se você fizer isso, as sanções são pena, medida de segurança, medida socioeducativa. Como é o Estado que está fazendo isso, ele precisa previamente deixar claro quais são as normas que devem ser respeitadas e, se você as desrespeitá-las, quais serão as sanções. Não importa se você é menor ou maior, imputável ou inimputável. O legislador impõe previamente essas regras. No âmbito familiar, nem sempre. Mas você aprende também o que é certo, o que é errado, já no âmbito familiar. Então, quando você nasce, daí a pouquinho você vai pegando lá uma certa idade, e aí dentro da sua casa, caminhando, de repente você toca um vaso, né, que a tua mãe adora, e aí ela de imediato ela já olha para você e fala, não toque aí. Ela está neste momento te impondo uma norma. O Estado não pode fazer isso, né? Ele não pode deixar para dizer o não a hora que você realiza a conduta. Ele tem que descrever antes para que você tenha esse conhecimento quando da realização da conduta. Lembra-se lá do princípio da legalidade, da anterioridade da norma penal? Artigo 1º do Código Penal. No âmbito familiar, às vezes a norma vem no exato momento em que você realiza a conduta. Você toca no vaso, a mãe já fala, não. Se não tirar a mão daí, vai apanhar. O vai apanhar é a punição. Então ela descreveu a norma naquele momento e naquele mesmo momento ela impôs a pena, vai apanhar. Aí você desconsidera a conduta, a descrição normativa da sua mãe, puxa o vaso, joga no chão e quebra. Ela pega o chinelo e vai lá e te dá algumas batidas no corpo que você vai sentir dor, sofrimento. Ou ela te puxa a orelha, ou ela te bota de castigo, sentadinho lá no cantinho do castigo. Tá? Fica a critério da mãe ou do pai, nesse exato momento, escolher qual vai ser a sanção imposta para o filho. Então, a hora que ela repõe o vaso lá, você, a hora que vai tocar, vem na sua mente, opa, se eu tocar eu vou sofrer, portanto não toco. E aí você vai crescendo no âmbito familiar e vai tendo a noção de como é a vivência em sociedade. Como que você deve se conviver em sociedade. Então veja que no âmbito da família, às vezes a descrição do que não pode é no exato momento da conduta e a sanção ela também vem quando da realização da conduta. Às vezes, dependendo da família, ela é mais rígida ou ela é menos rígida. O direito penal não pode fazer isso. O direito penal tem que previamente indicar quais são as normas
e ele deve previamente indicar quais são as sanções penais. E é assim que ele faz aqui no Código Penal, a partir do artigo 32 do Código Penal. Então ele diz, olha, as normas são, aí você vai lá na parte especial, do 121 até o 359 do Código Penal. Lá estão as normas penais. Tem outras, temos outras, são as chamadas extravagantes, elas vêm anexas ali ao Código Penal. E nós temos outras normas extensivas. Então você tem conhecimento prévio das normas. E em várias delas você vai no preceito secundário, o legislador também já te impõe a sanção. Então, antes de realizar a conduta, você já sabe qual é a sanção a que você será submetido. Perfeito? É isso. É essa análise que nós vamos realizar a partir de agora. Então, comecem a entender sanção penal como outra forma. Não vincule-se a sanção penal apenas a... Não vincule a sanção penal apenas à pena. Não é desta forma. Tranquilo? Entendido isso? Beleza, vamos seguir, então, agora fazendo uma outra análise aí, tá? Qual é a análise realizada? Esta agora, pessoal, é um pouquinho mais detalhada, nós vamos com um pouquinho mais de calma a partir de agora. Nós vamos começar a falar, dentre as espécies de sanção penal, vamos começar a tratar das penas. Vamos avançar. É a mais extensa, é a mais longa. Nós vamos demorar bastante em relação às penas. Então, agora nós vamos começar a estudar a primeira espécie de sanção penal, que são as penas. Tá? E aí ela é extensa. Vamos demorar bastante nas penas aqui. Concluído as penas, aí a gente passa a estudar medidas de segurança. Terminado medidas de segurança, nós terminamos de analisar as espécies de sanção penal. Aí a gente já passa a analisar alguns institutos que são aplicados às penas e às medidas de segurança, principalmente as penas, tá bom? Como sursi, livramento condicional, a gente vai ver causa extintiva de punibilidade e por aí afora, ok? Tranquilo? Esta é a sequência da nossa matéria, essa é a parte de introdução. Então vamos começar a primeira espécie de sanção penal, que são as penas. Vamos analisar agora, então a partir de agora, tudo que estivermos falando aqui, estamos falando sobre pena. Pena, tá? Então, a primeira informação, antes de conceituarmos a tal da pena, é analisarmos as características das penas. Conforme eu acabei de mencionar, a primeira característica da pena é a de impor sofrimento. É a de impor sofrimento. A pena tem exatamente esta característica. Aquilo que eu acabei de mencionar para vocês lá do entendimento de direito penal já no âmbito familiar. Desde quando você é criancinha, você já começa a entender o direito penal já está atuando, mesmo sem você saber, no âmbito familiar. Tá? Então, a primeira característica da pena é a de imposição de sofrimento. Tá? A pena, ela te restringe, ela te impõe dor, ela te faz sofrer. Essa é a característica dela. Segunda característica da pena, ela tem referência ao passado. A pena, ela atua por algo que você já fez. Okay? E não por algo que você ainda vai fazer. Portanto, uma das características da pena é o sofrimento, a outra é a referência ao passado, ou seja, pune-se pelo que o indivíduo fez, ou para que ele não venha fazer mais. Portanto, ela tem característica restritiva. Então, pune-se pelo que já fez, ou para não fazer mais. Tudo isso voltado ao passado. A característica dela é retrospectiva. Tranquilo? Veja, pena, né, difere do chamado direito penal do inimigo. A pena, então, ela é retrospectiva. O direito penal do inimigo, vocês vão ouvir falar muito disso ainda, é prospectivo. Tá? O direito penal do inimigo, ele age para evitar que o indivíduo venha fazer algo no futuro.
Direito penal do inimigo, ele não trabalha com pena. É diferente do direito penal. Nosso direito penal, tá, que nós estamos analisando aqui, trabalha com pena, portanto, retrospectivo, voltado para o passado, tá, pelo que você fez ou para que você não venha fazer mais. Tudo voltado ao passado. Direito penal do inimigo, não. O direito penal do inimigo, quando aplicado, é para fazer com que o indivíduo não pratique algo no futuro, não pratique um crime no futuro. Então, por exemplo, direito penal do inimigo. Vamos imaginar, né, aquela seguinte situação. O indivíduo está lá preso, lá em Guantánamo. Tá? E aí ele grita lá, né? Ele vira e fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu não matei ninguém, eu não cometi crime nenhum, por que eu estou aqui? Aí o Estado vem e diz para ele, você está aqui não pelo que você fez. Né? Você está aqui exatamente para que não venha a fazer no futuro. Tá? E por que você está aqui? Você está aqui porque você é de origem A ou B, porque você tem um irmão que é terrorista, porque você tem um pai que é terrorista, porque você foi encontrado fazendo pesquisas na internet sobre terrorismo. Então, para evitar que você mate pessoas lá no futuro, você já está preso. Isso é chamado de direito penal do inimigo. Tá? Não fiz nada. Por que estou? Está aqui para que não faça lá na frente. Tá? É o direito penal do inimigo. Vamos ver mais para frente que o nosso direito penal tem um pouquinho de direito penal do inimigo em alguns institutos que nós vamos analisar mais adiante. Tranquilo? Entenderam isso? Terceira característica das penas. Ela exige o devido processo legal, o que não acontece no âmbito familiar, que eu acabei de mencionar agora há pouco. Você está criancinha lá, você puxa o vaso, a mãe, na hora que você pega no vaso, ela fala, não pode. Aí você puxa e quebra. Aí ela vai lá e te bate. Ou seja, não há devido processo legal. Você não tem nem direito de defesa. Tá? Então veja, aqui não. No direito penal, para se impor uma sanção penal da espécie pena, é preciso impor aí o chamado devido processo legal. Com contraditório, ampla defesa e etc. Ok? Então veja. Você vai dizer o seguinte, ó, você vai fazer o seguinte raciocínio. Pera lá, professor. E aquele policial que ele encontra numa praça um garoto, 17, 18, 20 anos de idade, com um pequeno cigarro de maconha, fumando o cigarrinho dele ali no banco da praça, sossegadinho, sem ninguém ao redor dele, tá ali curtindo a maconha dele. Aí o policial chega, aborda ele com um pequeno cigarro de maconha, o policial vira e fala assim, bom, isso aqui é tão pequenininho que eu nem vou tomar providências legais. Ele vira e fala, você gosta de maconha? Agora, então engole isso aí. Ele bota o cigarro na boca, masca e engole. Então veja, o policial acabou de fazer o indivíduo usuário de droga comer a maconha. E nessa situação, não impõe pena. Por que o policial, quando está agindo assim, não impõe pena? Porque falta o devido processo legal. Apesar de haver sofrimento, que é uma característica da pena, apesar de ele estar se referindo a um comportamento passado, ainda assim não há pena nisso aí. Por que não há pena neste comportamento? Porque não há o chamado devido processo legal. Significa, só quem pode impor uma pena é o magistrado. Ninguém mais impõe pena. Só o juiz pode fazer. Tá? É o único agente estatal competente legalmente para impor sanção penal da espécie pena. Exatamente por causa do devido processo legal. Tranquilo? Essas são as características da pena. Agora, entraremos numa parte prévia e preliminar da análise das penas, bastante extensa, mas importante. Eu preciso falar dela. Por quê? Quero que vocês abrirem a doutrina de vocês aí,
vocês vão verificar assim, quase todos os legisladores, os doutrinadores, eles vão lá e colocam assim, finalidade das penas, finalidade da pena. Aí vai aparecer, a pena tem finalidade retributiva, preventiva e ressocializadora. Praticamente todos dizem isso. Tá? E segue, preventiva por isso, retributiva, né, para retribuir o mal da pena pelo mal do crime, praticado à vítima, os seus familiares, e a ressocialização, quando o indivíduo está executando a pena, o Estado tem como finalidade reeducá-lo para que ele volte a conviver em sociedade e aí não pratique mais crime. Essas são as finalidades que vocês vão encontrar lá na doutrina. Nós vamos tratar isso com um pouquinho mais de detalhe para que vocês possam melhor entender essas situações. Às vezes elas não são tão simples assim. Nós vamos aprofundar um pouco mais nessas finalidades e vamos colocar outras, além dessas três aí mencionadas. Tá bom? Para que fique mais fácil o entendimento. Então, a primeira finalidade da pena é retributiva ou absoluta. Tanto faz. Vai aparecer finalidade absoluta ou finalidade retributiva. É a mesma coisa. Vamos analisar essa finalidade da pena, que é a de retribuir ao agente, ao condenado, o mal que ele gerou, a vítima, o que ele gerou à sociedade. Vamos fazer uma sequência disso aí para que fique fácil vocês entenderem. Veja que como a finalidade é retribuir ao condenado o mal que ele causou à vítima ou à sociedade, essa retribuição é pura referência ao passado. Tá? Então ele não busca melhorar o futuro. Agora, a pena tem como finalidade só retribuir o mal causado. E ele causou o mal lá atrás. Portanto, é referência ao passado. A finalidade retributiva não busca de maneira alguma melhorar o comportamento daquele indivíduo lá na frente. Tá? Não busca melhorar o futuro. Ela volta-se só para a questão do passado. Só quando ele realizou a conduta lá atrás e impôs então um mal à vítima, aos familiares da vítima ou à sociedade. Vamos verificar as características desta retribuição. Tá? Primeira situação, ou primeira característica da finalidade retributiva. Ela nada mais é do que considerada aí uma pena vingança. Tá? A finalidade retributiva é, sem dúvida nenhuma, num primeiro momento, vingar-se do agente. Portanto, a pena tem característica de vingança, pelo fato de retribuir o mal causado à vítima ou à sociedade ou aos familiares da vítima. Então veja, dentro desta característica de pena-vingança, nós temos a chamada responsabilidade objetiva, né, que é o dolo ou a culpa. É comum, pessoal, condenações sem existir dolo ou culpa. Apenas com a finalidade ou com o fim de saciar o desejo de vingança da sociedade. Isso não é raro, isso é comum. Vocês vão, sem dúvida nenhuma, ouvir várias histórias nesse sentido. Por exemplo, uma das que tomei conhecimento um dia, relatado aí por um colega meu. Tá? Houve um acidente de trânsito com a vítima sendo a responsável pelo acidente de trânsito, pela ocorrência. A vítima era responsável. A vítima é que não obedeceu a sinalização e etc. Mas foi um fato que teve uma repercussão muito grande na cidade. E aí, quando da audiência de instrução e julgamento, ficou claro, ficou demonstrado que a vítima era mais até culpada do que o próprio motorista. Mas ao final da audiência de instrução e julgamento, ainda assim, a juíza puniu o motorista. E aí ela vem e se justifica.
na audiência desse colega meu, mas, doutora, está demonstrado aqui que a vítima deu causa. Como é que está condenando o motorista? E ela disse, não, mas, enfim, eu moro aqui na cidade, eu sou juiz aqui dessa comarca, a repercussão do fato a nível nacional, eu vou absolver, a imprensa vai cair matando em cima de mim. Eu condeno, ainda que a vítima seja a responsável pelo resultado. Você recorre. É o tribunal lá em São Paulo, eles estão distante daqui, eles vão reformar, alterar essa decisão minha aqui. Pelo menos eu não vou ter problema com a sociedade local. Isso não é raro. Tá? Isso nada mais é do que a chamada pena-vingança. Tá? Portanto, é uma retribuição do passado sem responsabilidade objetiva, ou seja, não tinha dolo nem culpa do condenado nesse caso. Mas ainda assim ele foi condenado. Por quê? Porque para a magistrada, que está ali naquela comarca pequena, com a repercussão que teve, ela ficaria numa situação complicada para continuar trabalhando e até vivendo naquele meio social em que ela estava inserida. Então o que ela vem e diz? Olha, doutor, eu estou condenando. O senhor vai recorrer que o tribunal vai alterar isso aí, mas para mim é difícil absolver aqui. Pena vingança. Não há dúvida em relação a essa situação. Tá bom? Essa é a primeira situação de pena vingança, responsabilidade objetiva. Isso acontece. Tá? Vocês vão falar, mas é um absurdo o negócio desse. Mas acontece, pessoal, é isso. Tá? Para acalmar a sociedade, condeno. A sociedade fala, agora sim, legal, tá? Ainda que a vítima tenha sido culpada, ficou lá no processo demonstrado que a vítima foi culpada, mas a sociedade não acompanha o processo, portanto ela não sabe das provas que foram produzidas. Ela quer que condene, a qualquer preço, tem que condenar. Senão a coisa fica complicada. Tá? E aí há algumas condenações em primeira instância nesse sentido. Tá? Diz, olha, eu condeno aqui, o senhor procura lá os tribunais superiores, que aí é uma outra situação, eles estão distantes daqui, não vai ter problema nenhum se eles reformarem aqui a minha decisão. Mas pelo menos eu fiz a minha parte. Isso acontece. Tá? Quando isso acontecer, entendam, retribuição, vingança, responsabilidade objetiva imposta aí. Ok? Além disso ainda, nós temos a chamada responsabilidade flutuante. Pela responsabilidade flutuante, ao contrário da objetiva, mais importante que punir o culpado é punir alguém. Veja, na responsabilidade objetiva, você pune o que, entre aspas, seria o culpado, ainda que ele não seja. Por isso, responsabilidade objetiva. Aqui não. Aqui a responsabilidade é flutuante. É preciso punir alguém, não importa quem, mas alguém terá que ser punido. Provavelmente vocês não se recordam disso, né? Os mais jovens não se recordam disso, mas ainda assim dê uma verificada. Se vocês buscarem aí pela internet, pelo Google da vida, numa pesquisa, vocês vão encontrar. Vai lá e digita lá, caso Batomushi. Caso Batomushi, Rio de Janeiro, passagem de Ano Novo, uma embarcação lá com várias pessoas famosas, ricas e etc. Embarcaram lá para verificar a queima de fogos em alto mar ou no mar e etc. E essa embarcação naufragou, matando lá uma quantidade razoável de pessoas. A população tentou inicialmente punir os proprietários. Como verificaram que os proprietários que moravam fora do Brasil, não estavam nem aqui, não estava, enfim, não havia como puni-los, a responsabilidade era de outras pessoas, porque os donos do Batomushi eram uma empresa internacional, então os empresários estavam fora do Brasil, como que responsabilizados? Eles não estavam fiscalizando, tinha outras pessoas da empresa por fazer isso, não seriam eles os responsáveis. A população então saiu com faixas para punir os proprietários. Aí descobriram que não era possível punir os proprietários, porque eles nem do Brasil eram. Aí logo em seguida botaram outras faixas tentando punir a capitania dos portos, porque autorizou a embarcação a funcionar. E aí saíram com faixas depois punindo
querendo a punição dos responsáveis lá pela capitania dos portos. Depois verificaram que isso também não seria possível, saíram logo em seguida com faixas que tinha que ser responsabilizado o comandante da embarcação. E por aí afora. Então veja, a população, ela diz, não importa quem vai ser punido, nesse caso alguém tem que ser punido. Aí foram lá e picharam à frente da empresa e etc e tal. Alguém precisa pagar por isso, quem não importa. Mas a sociedade quer que alguém seja pago, seja responsabilizado. Tá? Isso também é muito comum. Tá? Então veja, mais importante do que fazer o culpado sofrer é fazer alguém sofrer. Essa é a responsabilidade flutuante. Olha um exemplo que eu tenho, nós já vamos daqui a pouquinho encerrar nesse sentido, a gente dar sequência no próximo vídeo aí. Tá? O tal do reconhecimento fotográfico. Tá? De vez em quando vocês estão ouvindo alguns absurdos relacionados a reconhecimento fotográfico. Pessoas que são presas e depois de 1 ano, 2 anos presas, descobrem que ela não é autora do crime. Tá? O reconhecimento fotográfico, para vocês entenderem, é um álbum que se tem em delegacias, hoje já fica lá no computador, em que você vai passando as fotos, o indivíduo vai olhando para ver as características desse indivíduo. Então veja, se você entrega um álbum daquele para o indivíduo e fala, ó, neste álbum eu tenho 200 fotos, vai olhando uma por uma para verificar, e passa isso para a vítima, quem é o indivíduo que praticou o crime que você foi vítima. Se você não fala a quantidade de álbum que você tem na delegacia, você entrega o primeiro para ele com 200 fotos, ele vai passando, uma por uma. Ao término da última foto analisada, ele fecha o álbum e fala, ó, não é nenhum desses. Aí você vira e fala o seguinte, olha, mas aqui eu só tenho esse álbum, eu não tenho outro. Ela fecha o álbum e fala, não é nenhum desses. Aí ela fala, deixa eu ver o próximo álbum. Aí você fala, não, eu não tenho nenhum deles, não tenho mais nenhum álbum, é só esse. As fotos que eu tenho aqui são só as desse álbum. Geralmente a pessoa vira e fala assim, então me dá de novo o álbum aí. Você não pode entregar de novo. Porque se você voltar a entregar o álbum para essa pessoa, certamente ela vai apontar um. Ela fala, bom, então agora eu preciso apontar qualquer um aqui, porque alguém precisa sofrer. Alguém precisa pagar pelo crime que eu sofri. Então se você entrega de novo o álbum para essa pessoa, ela vai começar a folhar e daí a pouco ela fala, foi esse aqui. Ela aponta um. Por isso que a hora que você vai fazer o reconhecimento por fotografia, você não precisa falar quantas tem, nem quantos álbuns tem. E se a pessoa pedir novamente o álbum, você tem que recusar a entregar. Você fala, não, você não reconheceu nenhuma, é porque não é nenhuma. Porque se você entregar novamente o álbum para aquela pessoa, ela vai apontar uma. A responsabilidade flutuante. Alguém precisa ser punido. Quem não me importa, mas alguém precisa sofrer pelo crime a que eu fui vítima. Ok? Para não ficar muito extenso, pessoal, vamos parar aqui nessa responsabilidade flutuante. A gente analisa ainda mais alguns itens na sequência. É diretão.